Olá, gente, estamos aqui novamente, acupuntura simples ou simplificada, Maria Luísa Carvalho, agora com uma amiga e também paciente. Olá, tudo bem? Vamos ver o que Maria Luísa tem a nos dizer a respeito de acupuntura. Teu nome? Meu nome é Marisa Zamora, de Jardim, Mato Grosso do Sul. E a profissão? Professora, e também tenho uma pousada aqui em Jardim. Quando vocês virem pra cá, fiquem na pousada dela. Pronto. Muito aconchegante. Sim, sim. Bom, gente, vamos lá. Vamos dar início a essa informação preciosa que eu preparei para vocês, leigos e acupunturistas, que vai falar sobre o que consiste a teoria e a prática na medicina chinesa. Lembrando que eu trouxe a Marisa aqui para a gente ter um breve comentário, né, Marisa? Assim, no sentido de dizer como que isso chegou até nós da forma assim tão esmiuçada. Porque há 5.000 anos atrás, lá na China, quando os acupunturistas não tinham papel, não tinham livros, eles praticavam. E de que forma eles praticavam? Primeiro de forma intuitiva. E depois, através do imperador, porque a filosofia deles é assim, o imperador não é como os governantes daqui. O imperador lá na China, ele é como um semideus na Terra. Ele foi programado, preparado para cuidar da saúde e da conduta de uma nação, com muito respeito, responsabilidade, solicitude e lealdade à nação, diferentemente do povo brasileiro, né? E alguns outros países aí. Mas isso a política não vem ao caso agora. Bom, então, tem muitos pacientes que me perguntam o que é acupuntura? É enfiar a agulha? Eu tenho medo, não é assim, Marisa? Sim, e a acupuntura chegou para mim num momento muito especial, quando eu quebrei o meu fêmur e eu sentia dores horríveis. Foi a primeira vez que eu tive contato com a acupuntura através de você, Maria Luísa. Obrigada. É isso. É assim, então, em geral, Marisa, são linhas de tratamento, porque nós vivemos em um ambiente bastante alterado, com a alimentação alterada, e a energia ou a nossa saúde está vulnerável às nossas emoções, à nossa alimentação e ao clima, né? Como está tudo alterado, a gente tem que procurar manter o equilíbrio o melhor possível. Sim. E esses princípios dessa teoria são os princípios que eu utilizo para a prática, tá? Mas que muitas vezes algumas pessoas ficam com uma certa interrogação. Por quê? Porque na medicina chinesa, quando chegou do Oriente para nós, ela chegou assim com alguns princípios. Olha, você observa o paciente, tira o pulso dele, são 12 pulsos, tem superficial e profundo, não vem ao caso agora relatá-los, tá? Você tem que ver a língua pela anamnese, a constituição dele, tem uns que acrescentam com a iridologia, né? E aí, assim, nem todos estão no mesmo patamar. Só um minutinho, Marisa, só um minutinho. Vai falando com eles aqui um pouquinho, só para me falar. Quando ela vai atender uma pessoa, né, que foi atender uma pessoa, eu quero perguntar para ela, quando ela fala nessa questão de princípios, se esses princípios, Maria Luísa, fazem parte de uma teoria ou são princípios isolados? Não, faz parte do tratamento, né? Então, assim, não é uma coisa assim que, apareceu. Não, eu preciso ter esses princípios e dominá-los como acupunturista para que eu possa fazer o tratamento. E aí, o que aconteceu? Nesses 30 anos de experiência, e os 3 chineses que eu tive contato com mais de 5 anos cada, para ter aulas práticas, não foram teóricas, foram práticas, elucidou-me para chegar nessa teoria da forma como eu cheguei,
né? E no que consiste essa teoria? Então, vamos lá. Consiste assim, nos 5 elementos, nos meridianos, nos 8 princípios e nas essências vitais. O que é isso, né? Sim, sim, começa pelos 5 elementos. Então, aí eu reservei 6 perguntinhas para poder formalizar. Quem são esses 5 elementos e que referência a eles nos fornece para tratamento? Quais são os meridianos e quantos há em cada um? E pontos também. Quais são os pontos chus distais e o que é esse chus distais, que são rios energéticos? E da onde eu tirei essa fonte? E quais são os 8 princípios para diagnóstico e que são as essências vitais? Tá, vamos começar então pela primeira questão. Pela primeira. Quem são os 5 elementos e que referência nos fornece para tratamento? Isso. Então, assim, eu fiz um pequeno esboço aqui, ó. Você tá vendo? Sim, eu vou mostrar para eles, né? Ó, tá? Então, eu fiz uma bolinha, cheia de bolinha aqui no meio. Aqui no meio, eu pintei aqui, Marisa, de marronzinho, escrevi terra. E ao lado, eu escrevi vermelhinho, fogo. Ao lado, metal. Embaixo, madeira. E aqui, água. Certo. Tá? Vou mostrar para o pessoal aqui, ó. O azulzinho representa o elemento água. O verdinho, o elemento madeira. O vermelho, o elemento fogo. E o cinza, o elemento metal. E aqui no meio, terra. Não, mas por que eu coloquei desse jeito? Porque as coisas não são colocadas assim, os 5 elementos. Não é colocado aqui no meio terra, tá? Ele forma um pentagrama, tá? Ou seja, de 5 lados, tá? Então, aí é um ciclo de dominância contra dominância. Mas, ou mãe e filho, ou pai, filho e avô. Quer dizer, cada escola vai falando sobre eles de forma diferente. Mas eu adotei esse. Por quê? E da onde eu tirei? Eu não tirei assim, vagamente da minha cabeça. Eu tirei do livro do Maciócia, que por sua vez esteve na época dele na China, que tirou de outros livros e tirou também do Neijing, que é um livro de acupuntura do Imperador Amarelo, tá? Isso lá para os anos 3.000 anos atrás. Tá? Ou 2.000 anos atrás, sei lá. Não, 2 foi depois de Jesus, né? Foi antes de Jesus. Bom, então assim, por que eu coloco terra no meio? Porque com os 3 acupunturistas praticantes, eu via que eles aplicavam muito acupuntura. Com licença. Aqui, ó. Na região, aqui nós temos o braço e aqui nós temos o antebraço. Eles aplicavam muito aqui, nessa região, e do joelho para baixo, para dar início ao tratamento. Os extremos. E os extremos, E eu ficava me questionando, por que ele faz isso? E eles não me permitiam perguntar muito. Eles mandavam eu observar a filosofia deles, né? Dessas pessoas que me conduziram a permitir que eu estivesse presente nessas práticas de acupuntura. E aí eu fazia minhas anotações, saía com um monte de interrogação de lá, por quê? E no final de 5 anos, eles falavam, terra trata quase tudo, e terra é a mãe. E eu pensava, terra trata quase tudo e é a mãe? Aí eu entendi que o elemento de natureza terra tem o lado yin e yang, que faz parte dos 8 princípios de acupuntura. Faz parte, eu vou citá-los já, os 8 princípios, porque está tudo ligado. E esse elemento terra possui os outros 5 elementos dele. E o que vem a ser isto na prática? A terra, ela recebe da natureza a semente. E ela vai, você adubando bem uma terra, essa semente vai se transformar numa árvore, vai dar seus frutos ou suas flores, né? E vai fortalecendo o seu ambiente. Ou seja,
abrigo aos animais e a mãe natureza. Então, aí eu pensei, faz sentido o elemento terra, em geral, tratar quase todas as doenças. Eu uso muito esses 2 meridianos de terra. O baço, que a gente pode chamar baço pâncreas, mas é o baço, e o estômago. Então, o baço é considerado como de natureza yin e o estômago de natureza yang. Aí você fala, mas o que eu identifico? Você não me perguntou, né? Mas você fala assim, mas como é que eu identifico um de natureza yin e yang? Todos os meridianos de natureza yin, eles são maciços, são cheios. E os de natureza yang, eles são ocos, eles enchem e esvaziam. Então vamos pensar, o intestino grosso, o intestino delgado, ele não enche e esvazia? Ele é na natureza yang, e ele está dentro dos 5 elementos. O baço, ele é sólido. O coração, ele é sólido. Ele não enche e esvazia. Passa o sangue, mas ele é maciço. O fígado é maciço. Então, assim, fígado, coração, rim, baço e pericárdio, eles são de natureza yin. E os acoplados a ele, que nem o estômago, vamos falar de um para não se estender, é de natureza yang, porque enche e esvazia. Fez sentido para você? Fez sentido para mim. Tá. Cada um desses meridianos tem um número de pontos no corpo. E no final, você olha uma tabela lá, um mapinha do corpo, está cheio de pontos. Você fala, nossa, mas o que eu vou fazer com tanto ponto? E para que tanto ponto? Porque esses meridianos carregam um número finito de pontos. E nele tem os pontos distais, que é esse aqui, que é chamado de rios energéticos, ou pelo Maciossi ou por outros autores. E esses rios energéticos, eles trazem uma energia para equilibrar as demais energias desorganizadas no corpo. Então, vamos supor, você está com uma lombalgia, ela está parada num lugar, aonde? Nas vértebras inferiores da coluna e na parte inferior do corpo, que pega a coxa e perna, tá? Então, tem que desbloquear isso. Agora, o terapeuta de acupunturista, ele não trata a doença da forma como a alopatia trata. Ele trata um todo. Então, ele vai desbloquear uma energia parada. E aí, a energia está onde? Ela está no sangue, correndo no sangue. E nos vasos. Que vasos? Nas artérias, nas veias, nos capilares e assim vai. Onde ela está passando. Mas ela não é. Ela está muito aquém. Aí, como é que eu sei que ela existe? Olha, a única prova que eu posso te dizer é a luz. Você vê os prótons, elétrons e nêutrons passando pelo fio? Não, mas você vê a claridade da luz que a ilumina. Então, é isso aí que eu posso assim, te explicar de uma forma simplificada. Tá? Certo. Entendido? Super entendido. Tá. Então vamos lá. Mais ou menos entendido. O elemento terra, Marisa, por ele adubar, ele receber todas as sementes, recebe o lixo que vai ser reciclado, né? E ele tem nele os 5 elementos e ele aduba a energia. Já o elemento madeira fortifica a energia. O elemento água vai limpar a energia e os elementos fogo e metal vão drenar essa energia. Faz sentido? Sim. Sim? Tá, então. Sim, pelas propriedades, sim. Ok. Obrigada, Maria, porque não é fácil explicar isso de forma simplificada. Não, não tá? é mesmo. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta foi: quem são os 5 elementos, né? E as Sim. referências. Agora a próxima pergunta é quais são os meridianos e quantos
prós Não, quantos pontos? quantos pontos Em cada um. Tá. Nós temos 14 meridianos, se considerarmos uma linha que passa na frente do corpo e outra que passa atrás do corpo, bem no meio, tá? Então, aqui seria o vaso da concepção, aqui seria o vaso do governo, tá? O vaso do governo, ele vai terminar aqui, ó, com 28 pontos, tá? Então, Marisa, nós temos os meridianos, como eu te falei de Yin e Yang, né? Eu vou citar aqui. Nós temos, eu vou olhar para a câmera agora, tá? Sim, então, melhor. nós temos o meridiano da Terra, os meridianos da Terra, com o baço com 21 pontos. Eu não vou mostrar a rota dele aqui, tá? Desse meridiano, tá bom? O meridiano do estômago, com 45 pontos. O meridiano do elemento terra, né? Aí vamos lá, do elemento água, o rim com 27 pontos e a bexiga com 67 pontos, tá? O da bexiga é o maior meridiano, ele vem parar aqui na cabeça. Vesícula biliar também, que tem 44 pontos. Aí vamos lá para o elemento que fortifica, que é madeira. Nós temos o fígado com 14 pontos e a vesícula biliar com 44. E aí nós temos o elemento fogo, o pericárdio com 9 pontos, temos o coração com 9 pontos, o intestino delgado e o intestino grosso, tá? Um com 20 pontos e um com 19 pontos, tá? Então, assim, no elemento fogo, 4 meridianos. E o elemento metal, temos o pulmão de natureza Yin, que ele é maciço, né? E com 11 pontos, e o meridiano do intestino grosso, com 20 pontos, que termina aqui na borda do nariz. Em acupuntura tem livros assim, grossos, assim, a Cláudia Focus é um dos livros desse aqui, ó, que eu consulto, você tá vendo? Bem grosso, que aqui está todos os meridianos, tá? E os pontos e para que serve, efeitos e indicações. Esclarecido? Sim. Tá. Eu acho que essa questão de pontos é interessante para a gente saber, porque sempre me perguntei como que a acupunturista sabe exatamente onde vai inserir as agulhas. Então, esses pontos são de inserção das agulhas. Inserção das agulhas. Agora, esses distais, que é a próxima pergunta, os chus distais, são os pontos dos rios energéticos, onde a gente abre a energia no horário energético, que cada 2 horas a energia está em maior pico ou maior maré num determinado meridiano. Por exemplo, o meridiano do baço é das 9 às 11. A energia de maior fluidez dele. Então, esse momento é o momento que eu abro a energia, seria um ponto de abertura. Mas existe controvérsias dentro das escolas de acupuntura? Existe, tá? Então, vamos dizer assim, se tem 100 acupunturistas, os 100 passaram por informações de tratamento, eles não estão errados, mas existe uma certa diferenciação no resultado de tratamento com os chus distais, e que é pouco abrangido, tá? Certo. E você é prova disso, que quando eu fui te tratar, eu comecei punçando lá um ponto do distal, e aí, em seguida, eu fui para os lugares da dor, tá? Ficou esclarecida essa terceira? Sim. Tá. Passamos para a quarta, para que serve os pontos chus distais. Tá aí, são rios energéticos. São eles que vão mandar a mensagem para o cérebro, através de terminações nervosas, dizendo, eu tenho que limpar essa energia, eu tenho que adubar, eu tenho que fortalecer e eu tenho que drenar. E que pontos vão fazer isso? Isso para todos os 14 meridianos existe. Certo. Tá? Quais são os 8 princípios para diagnóstico? Bom, então aqui eu fiz até uma copiazinha. Antes disso, Marisa, deixa eu mostrar para o pessoal aqui uma tabelinha. Tá vendo? Olha que bonitinha, toda colorida. Então vamos lá.
O elemento madeira vai fazer o quê com a energia? Fortificar. Você está vendo que eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6. Tem 6 pontos do elemento madeira para os meridianos de natureza Yin e tenho 6 pontos de acupuntura para os meridianos de natureza Yang. Tá vendo? Então, se eu pulsar Yin, eu tenho que pulsar Yang. E aí você pode não ter a pergunta, mas por que Yin e Yang? Aí está no clássico de acupuntura. Eu não devo tonificar ou deixar a agulha no meridiano Yang. Eu tenho que pôr e tirar a agulha. Eu tenho que deixar no ponto do meridiano Yin tonificando. Tá? Então, todos os meridianos Yin eu posso deixar a agulha com mais de 5 ou mais minutos. De meridiano Yang eu tiro. Também tem subida e descida de energia, tá? É bem complexo isso. Tem que saber aonde está focada a doença para saber se eu vou pulsar a subida ou descida dela. Tá? Quer dizer, não é tão simples assim a medicina chinesa, né? Não é mesmo. Então vamos voltar para aquela pergunta que eu anotei, né? E certo. Você me fez. Voltando aqui, deixa eu só ver novamente. A pergunta foi os 8 princípios. Os 8 princípios. Isso. Então, nós vamos lá. Bom, Marisa, os 8 princípios para diagnóstico, nós temos alguns pilares. O primeiro pilar é o seguinte. Eu preciso olhar o paciente, ou seja, observar, ouvir as queixas, apalpar, ver a língua e o pulso. Para me sentir firmeza no que ele está tendo, no que ele está falando e no que pontos eu vou escolher para dar início a esse tratamento ou essa punção para o sintoma agudo ou crônico. Em geral, o problema é crônico, mas o agudo é o que mais se manifesta. E também assim, ela vai regular a sua energia, mas vai regular também um todo, de um sistema. Seus órgãos, suas vísceras, seu emocional. Então, você vai se sentir bem melhor. E aí nós estamos um boom de todo mundo está o quê? Ansioso. Não é assim? Ela diminui bastante a arritmia das sinapses cerebrais, que são os neurônios, sabe? E para a pessoa ter mais concentração, dormir melhor e por aí vai. É a linha de tratamento, tá? E tem as doenças crônicas e agudas. Então, esses 4 pilares, eu vou determinar tudo isso, Marisa. Se é crônico, se é agudo, se é profundo, se é exterior, se é interior, se é frio, se é yin, é yang, que cai nos 8 princípios. Então, o 8 princípio é yin e yang. Eu preciso equilibrar, né? Se eu tô querendo, tenho que ver se a pessoa é uma característica mais yin ou mais yang. Aí você não ficou com dúvida? Não, fiquei. Se a pessoa tem característica, mas não é o que ela está sentindo que você vai tratar, porque você não vai pegar uma pessoa e você vai fazer tratamento dela aleatoriamente. É de acordo com o que ela vai te relatar, de acordo com o que ela sente. Mas aí que está, Marisa. Este é um observar da queixa da pessoa. Mas antes de se observar, a pessoa ou ela é muito yin ou muito yang. E você não fez essa pergunta, eu gostaria que você tivesse feito. Mas tá bom, vamos fazer. Não, eu entendi que em yang você colocou o que é cheio, o que é maciço e o que enche e solta. Já fez confusão na sua cabeça. Eu pensei isso. O que é e o que não é. Não, assim. Todos nós, Marisa, não somos nem yin nem yang 100%. É tudo uma questão de situação, assim como as 4 estações, assim como o dia, que amanhece às vezes mais frio, às vezes amanhece mais quente, assim por diante. Nós também somos assim. Então tem pessoas mais explosivas, tem pessoas mais introvertidas, tem pessoas tímidas. Então, tem essa a ver com temperamento? Tem. Então, assim,
Então, mas aí vem o resultado, a resposta de tratamento pelo relato do Isso, paciente. então eu preciso ver se é um paciente o meu muito raciocínio não estava explosivo, muito. se não. É tudo uma observação muito profunda. Marisa, quando vai se tratar um paciente, um acupunturista, por isso que ele estuda a medicina chinesa, é uma medicina. Ele não vai só estudar os órgãos, ver os músculos, as veias, os capilares. Não, ele vai entender todo um sistema por trás e uma característica da pessoa e ver qual ponto que ele escolhe que é mais apropriado para aquilo, não só para a queixa, como para aquela constituição dele. Então, o princípio oitavo Yin e Yang está em escolha dos meridianos, escolha dos pontos e característica da pessoa. Sim, sim. O interior e exterior quer dizer onde está essa doença, onde ela está localizada. Ela está mais superficial ou ela está mais profunda? Então, por exemplo, uma apendicite, a acupuntura trata? Não. Uma cárie, a acupuntura trata? Não. Ela tem limites, sabe? Mas ela tem a diferenciação de físico e emocional? Tem. E outra, tudo que acontece no emocional vai somatizar para afetar o físico. Tá? Vai acometer o órgão mais desequilibrado. E aí vem na característica da pessoa. Por exemplo, pessoas explosivas, coléricas, são pessoas, em geral, com o meridiano do fígado atacado. Então, assim, essas pessoas, precisa ver qual é o interior. Está muito no interior ou está muito no exterior? Está muito superficial ou está muito no profundo? Então, se é crônico ou se é agudo. Exatamente. Tá? Daí eu sei se eu vou fazer um tratamento a longo prazo ou a curto prazo. Aí eu determino se vou fazer dia sim, dia não, 3, 4 vezes por semana, se vou fazer uma vez por semana, se vou fazer a cada 15 dias, ou uma vez por mês, e assim vai. E frio e calor. Você já viu as pessoas que são friolentas? Sim. E as que são calorentas? Tem que ter uma característica, tem que considerar isso por causa dos pontos. Olha que interessante. E deficiência e excesso. O que vem é isso? A quantidade da síndrome ou da doença. Então, a doença, ela está por deficiência ou por excesso em relação ao paciente. Então, por exemplo, você come frituras, vamos supor, e muito doce. Aí eles falam assim, mas você está cansado de ver? Todo mundo fala, olha, o doce faz mal, não sei o quê. Gente, até provaram que o doce, para a pessoa que tem câncer, você acelera mais o quadro da pessoa, adoece mais, tá? Por quê? Porque ele vai alimentar as células cancerígenas. Elas vão se propagar cada vez mais com o açúcar, que é um veneno para o corpo. Mas a gente tá lá com o veneno na boca. Então, esse veneno vai ver se essa característica é deficiência ou excesso da doença que está emergindo. Aí tem pessoa que fala assim, eu não vou largar de tal coisa. Tá, então aí vem, por exemplo, uma pessoa dependente do açúcar. Eu já fui dependente do açúcar. Eu não sabia. E ele causa uma dependência física e psicológica dantesca para nós. Eu almoçava e jantava bolo. Lá na adolescência. Depois eu me tornei vegana e ovo-lacto-vegetariana há 50 anos atrás. Mas até ter essa consciência demorou. Às vezes eu fico até brigando com você, com as açuquinhas que você come, não é? Açúcar, glúten, etc. Mas eu entendo sua preocupação. Não, mas isso é uma coisa que eu tenho que falar, Marisa. Eu tenho que alertar, porque faz parte assim. Eu tenho consciência da minha missão na Terra e eu tenho que alertar. Eu alerto. Se vai fazer, muito bem. Se não vai, tá, o problema é seu. Aí, o caminho do tratamento. O caminho do tratamento vai nos dar se ele é crônico ou agudo. E, no final dos 8 princípios, tem o princípio também
eu não comentei aqui, mas para saber se estas energias vieram, que energia é o Jin, a essência vital, porque quando a gente é formado lá na barriguinha da mamãe, a gente traz as características hereditárias. Então aí vem a essência Jin, vem a energia desses ancestrais, tá? E vem todo um conceito para nós de como é o código de vida e morte para a pessoa de forma natural. Então, quando a gente nasce, a gente já traz no bojo da nossa história clínica com que forma nós vamos morrer. Se é de uma doença de difícil cura ou não. Fui clara, Marisa? Sim. Eu acho bastante complexo, na verdade, né? Sim. Mas você explicou com clareza, né, a importância da acupuntura na vida de uma pessoa, né, para melhor qualidade de vida, né? Agora, as aulas que eu me refiro aos alunos de acupuntura, aos acupunturistas, é que eles não dominam os cristais. Eu também levei 30 anos quase para me dominar isto, me apossar dessa teoria e explicá-la. Uma vez esclarecida, ficou uma interrogação, como eu divulgo. Então, aqui está a tecnologia para poder divulgar. Então, pronto, agora você que tem interesse, você vai nesse canal da Maria Luísa, entrar em contato com ela e se informar. Todas as dúvidas que ainda ficaram, tudo que você precisa para melhorar o seu tratamento, tanto você como paciente, como você como acupunturista. E se inscreva no canal, vai ajudar muita gente, né? Ajude a divulgar. Beijo. Outro, tchau. Obrigada, Marisa.